Filipenses capítulo 4, para remirmos o tempo, porque o nosso tempo está sempre a fugir. Eu vou tentar ler o capítulo 4, está bem? Mas tenho aqui uma coisa que eu queria dizer e por isso estava-vos a dizer há bocado que não estarem preocupados com o tempo. É que eu não vou dar nenhum pensamento, portanto podem estar à vontade para poderem chegar-se à frente. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade. Como por necessidade? Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo o sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Vamos então dar continuidade ao estudo. Nós estamos sensivelmente no versículo 10 em diante. Mas se houver algum pensamento... Não, se me sim. Força. Eu não tenho estado nas últimas semanas mais aqui. Uma razão para desceres. E queria partilhar com os irmãos algo ainda acerca do versículo 9, se me permitem. Força, sim senhor. Queria só falar-vos do seguinte. Paulo diz aqui, eu espero não ser mal interpretado e espero que se disser algo de menos correto que me corrijam. Mas queria só dizer-vos o seguinte, vou começar por uma frase um pouco polémica, mas que vou explicar. O nosso modelo de conduta não é o Senhor Jesus Cristo. Podemos aprender com o Senhor Jesus Cristo, com o seu caráter, com as suas virtudes, mas o nosso exemplo, o exemplo que nós devemos viver, devemos procurar seguir na presente dispensação da graça, é o apóstolo Paulo. Ele exorta-nos a que aquilo que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei e o Deus de paz estará convosco. E não estou com isto a rebaixar o nosso Senhor. Já ouvi pessoas a dizerem isto. Estás a rebaixar o nosso Senhor. Não estou. O nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, como diz o próprio apóstolo Paulo, diz-nos em 1 Timóteo 1,15, o que é que o Senhor Jesus Cristo veio fazer?
1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo não veio a este mundo para dar o exemplo. E há muitas pessoas que olham para o Senhor Jesus Cristo da forma errada. E isso pode ser fatal. Alguém que olhe para o Senhor Jesus Cristo, para a sua vida impecável, e olhe para ele e pense, e para os seus ensinamentos, eu vou fazer o melhor que posso para me assemelhar o mais possível ao que Jesus fez aqui na Terra. Só que isso é impossível. Sem a regeneração do Espírito Santo, sem nascer de novo, é impossível viver para agradar a Deus. E qualquer pessoa que olhe para Cristo, para a sua vida, só, e queira imitá-lo, vai falhar redondamente. Além disso, o que é importante que nós compreendamos que o Senhor Jesus Cristo fez foi, ele veio a este mundo para salvar os pecadores, como? Através da sua morte e da sua ressurreição. E para nós podermos beneficiar da sua morte e ressurreição e sermos salvos, precisamos de fazer o que o apóstolo Paulo fez. E ele dá-nos o exemplo logo aqui. O apóstolo Paulo é exemplo de salvação. O Senhor Jesus Cristo não precisou de ser salvo. E nós precisamos de ser salvos. Para poder estar... precisamos da salvação, aceitar a salvação de Deus, para podermos ter um relacionamento com Ele. Então, qual é o passo essencial que qualquer homem tem de ter? É o que diz aqui, versículo 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É esse o seu propósito para nós, não é dar o exemplo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E qualquer um de nós, o primeiro passo que tem de dar para poder ter comunhão com Deus, para poder beneficiar do que a palavra de Deus diz, para poder ter a vida eterna, é reconhecer, como o apóstolo Paulo, sou o principal dos pecadores. Ai de quem pense, olhe para o lado, aquele é pior do que eu não sou assim tão mau, há quem faça pior. Feitas as contas, olhando à minha volta, se alguém se safar, eu devo ser um deles. Isso não serve. Perante Deus, falha redondamente. Por isso, o que é importante é que qualquer um perceba que é o principal dos pecadores. E esta palavra principal é uma palavra muito interessante. Que significa, o apóstolo Paulo achava-se o principal dos pecadores. Porque ele sabia que tinha perseguido a igreja, que tinha feito muito mal aos crentes, tinha tentado destruir. Ele próprio fala em Gálatas da fé que antes destruía. Ele tentou destruir todas as pessoas que criam no Senhor Jesus Cristo. E ele percebia que tinha feito muito mal. E olhava para si mesmo e ele dizia, miserável homem que sou, percebia que o pecado tentava dominar a sua vida e outrora dominava. E qualquer pessoa deve compreender isso. Não é tentar racionalizar o seu pecado, pensar isto não é assim tão grave, isto até nem é pecado, mas compreender o seu estado de pecador para que depois possa aceitar um Salvador. Porque quem não aceita que é pecador não pode aceitar um Salvador. Esta palavra principal pode ser o maior dos pecadores, a pessoa que mais pecados cometeu, e nós devemos fazê-lo, nós devemos reconhecer isso. Significa também o cabecilha, o líder da rebelião contra Deus, que era o que Paulo era, até Atos 9, até o Senhor dizer chega, por outras palavras, dizer chega, tu agora vais deixar de lutar contra mim, vais trabalhar para mim. Mas significa, a palavra original é protos. Protos, que é de onde vem protótipo. Protótipo é aquilo, um objeto que se cria e depois a partir desse se faz outros. Um carro ou outra coisa qualquer, faz primeiro o protótipo. E Paulo é, por assim dizer, o protótipo. É o primeiro de uma série. Por isso é que nós também, eu pelo menos defendo, que Paulo é o primeiro crente da igreja. A primeira pessoa salva da forma que nós somos salvos hoje. Salvo pela graça, por meio da fé, sem obras. E ele
É o exemplo, ele diz mesmo, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, o protos, ou o protótipo, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo. Ele é o exemplo de como nós vamos ser salvos. Reconhecendo, primeiramente, que somos pecadores e depois compreendendo que Cristo Jesus veio para resolver o problema maior do ser humano, que é o seu pecado. E nós devemos seguir este exemplo. Volto a dizer, se calhar é uma frase que depois talvez o Carlos sinta a necessidade de explicar, porque pode ficar aqui algumas dúvidas e não quero que ninguém fique com dúvidas. Sobre o quê? Sobre isso? Sobre a questão do Senhor Jesus Cristo não ser o nosso exemplo. Porque qual é o problema? É que as pessoas está muito claro que tu explicaste. podem olhar para o Senhor Jesus Cristo como eu vou querer seguir aquele exemplo, mas não, nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo, não é a sua vida. Porque se não fosse, se o Senhor Jesus Cristo só tivesse vindo viver a sua vida impecável e dar os seus ensinamentos, e não tivesse dado a sua vida na cruz por nós não nos podemos salvar da forma como somos salvos hoje. Só através da sua morte e ressurreição. E o apóstolo Paulo é um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito ao pecado. O Senhor Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós, se tentarmos, eu vou viver sem pecar, claro que deve ser esse o nosso desejo, mas nunca vamos conseguir não pecar. Seria bom. Mas tantas vezes cedemos. Mas queria dar-vos aqui só alguns exemplos em como é o exemplo do apóstolo Paulo que devemos seguir. Deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Não, Sim. É só dizer que ele é um modelo. É o modelo. O protótipo é o modelo. modelo. Exatamente, é o modelo. Por exemplo, na oração, nós não devemos seguir, as orações que nós devemos seguir, as orações que nós vemos o apóstolo Paulo, escritas pelo apóstolo Paulo. E como já tive a ocasião de dizer, não vemos Paulo aqui orar por coisas, dar muita ênfase às coisas materiais, é mais às coisas espirituais. Sejais confirmados na fé, corroborados, como lemos aqui logo no início do capítulo da Epístola aos Filipenses. Para que peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes e para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, e de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Isto é o modelo de oração. Por exemplo, a oração muito popular e muito mal compreendida e muito mal aplicada do Senhor Jesus Cristo, o chamado Pai Nosso, não faz sentido hoje. O Senhor Jesus Cristo deu aquele exemplo de oração. É engraçado que o Senhor disse, não useis vãs repetições, e depois logo a seguir as pessoas, logo a seguir tem aquela oração de Pai Nosso, e é exatamente essa que muita gente repete sem sentido e sem perceber o que sequer estão a dizer. Aquela oração fala-nos de um período que nós não estamos a viver agora. Fala do período da grande tribulação, em que as pessoas irão orar assim. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Por aí fora, essa oração não se deve aplicar nos dias de hoje. Por isso, vemos uma oração do Senhor Jesus Cristo que não estamos a rebaixar o Senhor Jesus Cristo, estamos a dizer que a oração que o Senhor Jesus Cristo fez foi um ensino, foi às partes do ensino que deu a um povo que não somos nós. Devemos seguir o ensinamento da oração de Paulo. E, por exemplo, também, às vezes, até nas atitudes. Nas atitudes há muitos que gostam gostam muito daquela expressão e às vezes querem que nós vivamos daquela forma, aquela expressão do dar outra face. Alguém faz-me mal, dá outra face. Isso é que é cristão. Isso, lá está, vão pegar naquela passagem que o Senhor Jesus Cristo diz, se alguém te ferir, dá outra face. Quero-vos mostrar só um exemplo de Paulo em que ele não agiu dessa forma, não deu outra face. Passou-se exatamente em Filipos. Em Atos 16, vou só rapidamente. Quando ele esteve em Filipos, foi preso e foi açoitado com varas. Rasgaram os vestidos, versículo 22 de Atos 16.
Os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão e por aí fora. Depois tem aquele relato de eles terem sido libertados da prisão através de um terremoto. E no fim do capítulo, vemos aqui o apóstolo Paulo a não ter uma atitude de dar outra face. Versículo 36. Não, 35 primeiro. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. Vemos aqui o apóstolo Paulo a não dar outra face. Alguns, se calhar, dirão: está bem, nós vamos em paz, não há problema nenhum, nós somos cristãos, nós deixamos que nos pisem à vontade e não se passa nada. Não. Paulo fez valer os seus direitos. E nós, como crentes, às vezes há aquela ideia de que o crente tem de aguentar tudo, tem de suportar tudo, não pode abrir a boca sequer porque é crente e vai dar mau testemunho. Às vezes, também é claro que é preciso ter sabedoria naquilo que vamos fazer valer os nossos direitos, ou não. Mas Paulo aqui, numa situação que aparentemente deveria era dar outra face, porque era crente, não, fez valer os seus direitos. E nós também devemos aprender com estas diferenças, com estas atitudes e seguir este nosso exemplo. E como é que nós seguimos este exemplo? Através do relato que nós vemos do livro de Atos, mas principalmente nas epístolas de Paulo. Nas epístolas de Paulo nós temos o ensinamento para como é que nos devemos conduzir neste mundo. E já agora, alguém pode dizer, ninguém disse, também não estamos a interagir muito, mas alguém pode dizer: mas Paulo não diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo? Podem dizer, mas a isso eu respondo: mas que Cristo é que Paulo conhecia? O apóstolo Paulo não conheceu Cristo enquanto ele viveu aqui neste mundo. E mesmo ele diz a ninguém, em 2 Coríntios 5,16: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tínhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Ele conhecia o Cristo glorificado que lhe deu esta revelação maravilhosa que nós temos hoje. Por isso, apeguemos-nos ao estudo da Palavra de Deus, apeguemos-nos ao que temos revelado para nós hoje, sigamos isso. Claro que podemos aprender imenso acerca dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, mas colocá-los no devido contexto, não é? O Senhor disse isto, vamos seguir. Cuidado. Há pessoas que gostam de... Há pessoas que dizem, isto deve ser... Acho que isto deve ser bem salientado. Há pessoas que dizem: eu sigo o que o Senhor Jesus Cristo disse e viveu. Porque Paulo... Mas quem era Paulo? Paulo tinha sido um perseguidor da igreja. Tinha sido um rebelde para com Deus. Eu, se tiver de seguir... Há quem diga mesmo isso. Se eu tiver de seguir alguma coisa, quando estiver em aparente contradição, eu sigo o que o Senhor fez. Ou o que Pedro ou João fizeram, porque eles sim andaram com o Senhor Jesus. Agora Paulo... Quem é este Paulo? É triste que 2000 anos depois Paulo ainda tenha de sofrer o mesmo tipo de contestação que sofreu na altura em que se converteu. Havia muitos que não acreditavam sequer que ele fosse apóstolo, duvidavam da sua palavra, duvidavam, inferiorizavam-no um pouco. E com isto, volto a dizer, não estou a rebaixar o nosso Senhor, estou a pô-lo no devido lugar. O Senhor é o nosso Salvador. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Daniel, sou o principal. E devemos depois, tal como Paulo, viver a vida cristã, seguindo os seus ensinamentos,
seguindo aquilo que o Senhor lhe revelou, não é nada que tenha sido da cabeça dele, foi algo que o Senhor Jesus Cristo glorificado, o Cristo que ele conhecia, lhe revelou na sua palavra. Se quiseres Não, eu não quero nada. Pode ser que alguém queira dizer alguma coisa. colocar alguma questão que não tenha ficado. Este assunto é muito importante. Eu não quero falar, mas se algum de vocês quiser falar, faz favor. Eu disse que não falava, eu não falo. Mas se algum de vocês quiser dizer alguma coisa. Só quero apenas dizer que o apóstolo Paulo é modelo. O apóstolo Paulo. Só seguir. O apóstolo Paulo é modelo. Não apenas, como tu disseste muito bem e explicaste muito bem, de como podemos ser salvos, ao olharmos para ele, como é que ele foi salvo. O pecador hoje precisa de ver como é que ele foi salvo e adquirir a salvação como ele a adquiriu, reconhecendo-se pecador, como tu explicaste muito bem, sendo o Salvador o Senhor Jesus Cristo. E depois o apóstolo Paulo é também modelo da vida cristã, que é a passagem que estamos a ler e que tu te baseaste no versículo 9, que diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Vistes em mim? Fazei assim. Ouvistes o que eu disse? Viste o que eu fiz? Viram como é que eu faço? Façam da mesma maneira. Ele é o modelo da vida cristã. Estão aqui alguns crentes que são novos na fé e esses preocupam-me naturalmente porque não têm a compreensão que alguns de nós que já somos crentes há mais tempo temos. Para que as pessoas possam perceber. Deus tem dois povos na Bíblia. Tem um povo terreno e tem um povo celestial. O povo terreno é a nação de Israel. O povo celestial é a igreja. O povo terreno, que é a nação de Israel, tem 12 tribos. O número 12 está muito ligado à nação de Israel. Não vou agora aqui estar a explicar que há muitos números 12 relacionados com a nação de Israel. Entre os quais os 12 apóstolos, que é o nome mais simbólico. Porque a nação de Israel tem 12 tribos. Tinha 12 apóstolos. E o Senhor Jesus Cristo, quando cá veio à terra, escolheu 12 apóstolos. Porque estava em causa o seu povo terreno que tem 12 tribos. E ele mesmo disse: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi muito claro, ele não deixou dúvidas a ninguém. E por isso vocês, disse aos 12, não vão pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanos. Mas vocês vão só às ovelhas perdidas da casa de Israel. Inclusivamente, quando o Senhor Jesus Cristo nasceu e José lhe teve que dar um nome, o anjo disse-lhe: vai-lhe chamar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não é o mundo, é o seu povo, que era a nação de Israel. Este é um assunto muito vasto. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, salvando o seu povo, depois, no seu plano mesmo profético, através do seu povo, a nação de Israel, levaria a bênção e a salvação a todas as nações. Mas esta era a ordem. Mas nós sabemos que a nação de Israel rejeitou o rei que veio para reinar, que era o Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Rejeitou o Senhor, crucificaram e, para resumir, porque não posso entrar muito em detalhe, quando eles o rejeitaram, a nação de Israel ficou em rebelião com Deus, coisa que as outras nações já estavam há muito tempo. Então estava todo mundo em rebelião com Deus. E foi neste quadro que o Senhor Jesus Cristo e Deus, na glória, o Senhor já tinha morrido, ressuscitado e subido ao céu, na glória, olhou para o mundo em rebelião. Tudo na Bíblia, as profecias todas indicavam que o castigo de Deus havia de cair sobre todos. E Deus resolveu revelar um segredo que não estava revelado. Que ele nunca tinha dito nada a ninguém, nem a nenhum profeta, ninguém sabia. E qual era o segredo? Portanto, de acordo com a linha profética, de acordo com as profecias, quem estudar as profecias na Bíblia, sabia que aquela situação ficando como estava, o castigo de Deus ia cair. Só para vocês terem uma ideia, para poderem perceber bem, quando o Senhor Jesus Cristo sobe para o céu, e eles estavam em rebelião, cá em baixo, contra ele, Estevão prega-lhes e eles apedrejam-no, matando-o à pedrada. E antes de Estevão morrer, ele olhou para cima, viu o céu aberto e viu Jesus em pé
à mão direita de Deus. Ora, com toda a gente, eu era miúdo, aprendi na doutrina católica, que o Senhor Jesus Cristo foi para o céu e sentou-se, e agora Pedro e Estevão está a ver Jesus em pé. E eu pensava que Jesus sentava-se e ficava lá sentado para sempre, até que conhecia a Bíblia, não é? O pai disse ao filho, assenta-te à minha mão direita até. Até quê? Até que eu faça com que tu calques os teus inimigos. Quando Estevão vê Jesus em pé, chegou até de Deus. E ele ia calcar os inimigos. O juízo ia acontecer. E é neste quadro que Deus resolve revelar o segredo. E qual era o segredo? Antes do juízo cair, eu vou dar uma oportunidade a todos. A judeus e a gentios. E salva o líder da rebelião, que é o apóstolo Paulo. Paulo, que se chamava Saulo, era o líder daquela rebelião. Deus salva e diz, vou fazer de ti um apóstolo. E o segredo é este, eu vou fazer um povo, que não tem nada a ver com aquele, é um povo celestial, não é terreno, que é a igreja. É um povo, que é um conjunto de pessoas que se convertem, de judeus e gentios, quem se converter, quem ouvir a minha mensagem a aceitar, esta mensagem de salvação para pecadores, e temos que reconhecer que somos pecadores, porque somos. Quem aceitar esta salvação vai ser um membro desse corpo. E eu vou fazer um corpo, do qual corpo Cristo é a cabeça. E como é um corpo, eu vou precisar de um apóstolo. Não de 10, nem de 12, nem de 7, nem de 5. Um só, que é o apóstolo Paulo. Por isso é que o apóstolo Paulo é um apóstolo diferente dos outros apóstolos. O apostolado dele é diferente, não tem nada a ver com os outros, com os 12. 12 tribos da nação de Israel. Um apóstolo, o corpo de Cristo, um só corpo. E, portanto, o apóstolo Paulo torna-se num modelo da salvação, como o Daniel explicou e muito bem. E torna-se também num modelo do serviço, torna-se num modelo da conduta, torna-se num modelo das atitudes. Se quisermos saber como viver, como nos comportar, é olhando para ele que nós vemos como é que devemos proceder. E o Daniel explicou muito bem, porque muita gente não percebe, não é? Só não percebe quem não conhece a Bíblia, ou quem não a estuda. Porque o Senhor Jesus Cristo, como o Daniel disse muito bem, ninguém consegue imitar. Porque ninguém faz o que ele fez. Ele é único. E com isto não estamos a diminuir o Senhor. Aliás, quem está a diminuir o Senhor é quem ainda o vê humilhado nesta terra, andando aqui, sem ter onde reclinar a cabeça, como as raposas que não tinham covis e as aves do céu que não tinham ninhos. Agora, quem vê o Senhor glorificado no céu, como nós o vemos, exaltado e glorificado, estamos a exaltá-lo e estamos a colocá-lo no devido sítio. Não estamos a exaltar Paulo. Aliás, há um pequeno pormenor. Sim, o próprio Paulo se rebaixa. Mas há aqui um pequeno pormenor que é o seguinte. O Daniel há bocado referiu, e bem, que alguns, naquele tempo, puseram em causa o apostolado dele. Duvidaram do apostolado dele. Ele teve que enfrentar aqueles críticos tremendos. E sabem o que é que ele disse aos coríntios? Aos crentes coríntios que puseram em causa o apostolado dele, sabem o que é que ele disse, a dada altura? Vocês querem uma prova de que Cristo fala em mim. Que é isto que muita gente ignora. É que o que Paulo diz é o que Cristo diz. Porque muita gente esquece que depois do Senhor Jesus Cristo ter falado aqui na terra, quando ele falou, e falou muito, e deu muitos ensinamentos terrenos, para o povo terreno, ele depois foi glorificado no céu, e no céu voltou a falar. E as epístolas de Paulo não são palavras de Paulo, são palavras do Senhor Jesus Cristo glorificado. E só para vocês poderem ter uma ideia, já agora desculpem lá, eu disse que não falava, mas o Daniel obrigou-me a falar. Desculpem lá, mas já, a primeira carta a Timóteo, no instante, capítulo 6. Já agora, só favor, já agora isto fica claro, ao menos, porque eu preocupo-me as pessoas que não têm base e que depois não compreendem. Reparem no que está escrito no capítulo 6 da primeira carta a Timóteo. Por favor. Eu disse que era o primeiro capítulo 6 e não é? É isso. Olha, reparem bem. Já viram o que é que está escrito no versículo 3? Vocês reparem como é que as pessoas interpretam mal a Bíblia. Por exemplo, o Daniel está a ensinar isto que esteve a ensinar, e bem, à luz das Escrituras bem manejadas, bem divididas, como a Bíblia ensina. Há pessoas que são capazes de chegar ao pé de Daniel ou de mim e dizer assim, o que é que estás para aí a dizer? Estás a pôr Paulo acima de Jesus Cristo? Ninguém está a pôr Paulo acima de Jesus Cristo. Nós, quando estamos a pôr Paulo no sítio que ele deve estar, estamos a pôr Cristo no sítio onde ele deve estar, que é exaltado e glorificado no céu,
cheio de glória, com o nome sobre todo o nome, é onde ele está. E não o Cristo humilhado e rejeitado e que não tinham de reclinar a cabeça quando cá estava na terra. Pois depois de nós explicarmos tudo isto, ainda há alguns que são capazes de chegar ao pé de nós e citar-nos este versículo 3 que está aqui, que diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfémias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos, etc. E diz assim, Carlos, o que estás a dizer? Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, Daniel, esconde-me. Eu já estou a ficar com receio. Tenho que me esconder porque estou a transgredir, não é? A palavra de Deus não está a mostrar que estou a transgredir? Será que está? Será que a palavra de Deus está a mostrar que estou a transgredir? Vamos lê-la em condições. Não é tirá-la do contexto. Vamos ver o contexto. O contexto diz assim. Começa no versículo 1, certo? Capítulo 6. Todos os servos, diz Paulo, que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores, e por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Portanto, os servos, os escravos, que têm senhores, portem-se desta maneira, diz Paulo. Depois diz assim, o Senhor Jesus Cristo não disse nada disto. Hein? Quando o Senhor cá estava na terra, vocês podem procurar tudo o que ele disse, que o Senhor Jesus Cristo nunca disse nada disto. É Paulo que está a dizer. Os que são servos, tomem atenção como é que procedem em relação aos senhores. Depois, versículo 2 diz assim, e os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Timóteo, ensina isto, Timóteo. E exorta acerca disto, Timóteo. Timóteo, estás a ver o que eu estou aqui a ensinar? Ensina isto. Os servos devem ter um procedimento. Timóteo, os senhores também devem ter este procedimento. E aqueles servos que têm senhores que são crentes, não pensa lá porque são crentes, agora também é... Timóteo, tu ensina isto. Versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se alguém ensina uma coisa diferente disto que eu estou a ensinar, como mudou tudo? Não mudou? Não mudou tudo agora? Afinal, eu não estou a transgredir. Se alguém ensinar outra coisa diferente do que eu estou a ensinar, diz Paulo, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, porquê é que ele está a dizer isto? Porque o que eu estou a ensinar é Jesus da glória a falar. Ele está a ensinar. Os meus ensinos não são meus. É a revelação dele da glória. É Cristo glorificado, não é Cristo na terra. Cristo na terra não disse nada disto. Mas Cristo no céu disse isto e eu estou a escrever. Timóteo, ensina isto. Timóteo, ensina aquilo. Ouviste, Timóteo? Nunca ninguém ouviu falar nada disto. Isto é novo. Ensina, ensina. Se alguém não se conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, porquê? Porque o Senhor Jesus Cristo voltou a ensinar da glória. Voltou a falar na glória. E a maior parte da cristandade está cega e está surda e não quer perceber isto. Esta é que é a realidade. Então, já viram como é que um versículo fora do contexto pode ter um significado e um versículo dentro do contexto assume outro significado? Agora coloca a vossa consideração. Quem é que tem razão? Sim, vocês que têm o Espírito de Deus e têm olhos para ver e cabeça para pensar, lendo a palavra e vendo qual é a explicação correta. Que Deus nos ajude. Mas isto talvez possa ajudar um bocado para as pessoas poderem perceber. A nossa hora, desculpa, ela está um bocado adiantada. Não sei se quiserem dizer uma coisa. É assim, não ia dizer nada, mas depois de ouvir este manancial de alimento sólido que ouvimos, gostava de ler o versículo 10. Alegro-me grandemente do Senhor, porque finalmente vocês... Eu estou a usar uma outra tradução, mas estamos no estudo bíblico, portanto, nos acaba por às vezes ajudar. Ainda há pouco, na passagem que o Daniel dizia, onde se diz principal dos pecadores, esta diz pior dos pecadores. Portanto, porque ajuda às vezes a compreensão no português de uma coisa e outra. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse em mim. De facto, vocês já se interessavam, mas não tinham tido a oportunidade para demonstrá-lo. É assim, depois estamos aqui esta noite e ouvimos estas doutrinas todas, ficamos com um problema em cima.
estamos com um problema. Aliás, esta noite, eu penso que o problema cai em cima de todos nós e a palavra de Deus diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. E as culpas não é estarmos a confessar os pecados privados uns aos outros, que eu acho que isso não ajuda nem edifica. Mas falarmos das culpas, que são as culpas, talvez, da nossa militância. E eu aqui provavelmente não, eu aqui tenho que confessar as minhas culpas. Porquê? Porque temos aqui o apóstolo que diz: ficou muito contente, ficou muito feliz. E ele agradeceu ao Senhor por essa felicidade. Porquê? Porque aqueles crentes em Filipos tinham-se lembrado dele. E não só se lembraram de uma forma platónica, porque nós podemos correr o risco de nos lembrarmos uns dos outros de uma forma platónica. O que é uma forma platónica? Eu lembro-me de fulano e tal, é como o outro que diz: pois, quando o teu irmão tiver fome e tal, e chegar ao pé de ti, tu dizes: bom, olha, vai, aquenta-te e aquece, tal, e não lhe der-nos nada para comer. É um bocado, é uma grande contradição. E aqui a nossa responsabilidade é esta, irmãos. Não sei se haverá aqui alguém que sinta o mesmo que eu sinto. Se houver, que o Senhor nos ajude. E se calhar não se aplica a muitos de vós, mas há muitos crentes neste momento a precisar de serem visitados. Há muitas pessoas neste momento que estão sós. Há muitas pessoas neste momento que estão doentes. Há muitos membros de igreja que durante meses e meses, por várias razões, desta e de outras igrejas, não têm uma palavra amiga, não têm uma forma prática, portanto, de serem consolados. Depois de ouvirmos tanto de doutrina, isto podemos deixar de dizer que isto pode ser um pouco mel, não sei se ajuda, mas eu vou ser breve também. O apóstolo ficou muito contente no Senhor porque eles se lembraram. Há dias falei com um crente que se lamentava que durante algum tempo passou por dificuldades. Não importa agora. E muito poucos tiveram uma palavra para ele. E muito menos uma visita. Irmãos, deixemos de ser, dá-me esta liberdade, deixemos de ser muito teóricos. O cristianismo é isto que ouvimos. É a doutrina colocada no sítio certo para que não façamos as neiras. E para que não tenhamos aqui com interpretações bíblicas e com atitudes que nos possam conduzir a sítios menos corretos e a interpretações menos corretas. Como ainda hoje falei com uma senhora que... Falei com uma senhora porque o Senhor permitiu que nós falássemos. Uma pessoa muito inteligente. Ela nem sabia que eu era crente e a conversa conduziu-se e ela, portanto, manifestou depois muito interesse pelo Evangelho. Isso é outra história. Mas vou terminar rapidamente. Depois de ouvirmos isto tudo, não tínhamos dúvidas, somos mais responsáveis. E não vale a pena estarmos a arranjar aqui histórias. Como diz hoje, pegarmos nos pés, levantarmos do assento e vamos a caminho. A caminho não é de ideia, é caminho de prática. E pode ser aqui muito perto, pode ser, por exemplo, porque é que a Joaquina hoje não está cá. Pode estar doente, pode estar a precisar de uma visita. Mas é mesmo prática. Porque é que se calhar não vou dar mais nomes. Eu olhei para o Carlos, lembro-me da Joaquina, mas tenho que lembrar dos outros. Isto é que é cristianismo, irmãos. Também é as doutrinas. Mas e hoje, a família da fé, como a Bíblia chama a família da fé, mais necessita hoje, neste tempo que nós vivemos de sequidão, estamos num tempo de sequidão. Há tanta gente sozinha. Há tanta gente. Enfim, por aqui. Eu morrer sozinho em casa. Eu morrer sozinho em casa. Vamos ficar por aqui pela graça de Deus e vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a sermos equilibrados na doutrina e na prática. Como Paulo dizia: o que vistes em mim, isso fazei.